Olá, pessoal. Eu gravei uma aula para a gente fazer revisão de um assunto bastante importante, que são as frações, que é o tema da nossa aula na próxima semana, tá? Então, eu vou fazer alguns vídeos, porque a gente precisa ter bem claro alguns conceitos para a nossa aula fluir bem, tá bom? O primeiro dele, nesse primeiro vídeo, eu vou trabalhar com vocês formas de vocês identificarem as representações numéricas que podem estar associados às frações, tá? Porque não existe uma única forma de representar numericamente essas frações, então tem diferentes conceitos que as representam. O mais usual, o mais reconhecido pelos alunos é o parte todo, mas eu quero apresentar também quociente e fração como razão, tá? Então, primeiramente eu quero falar com vocês que frações, da maneira que é representada com numerador e denominador, não é tão usual no nosso país, né? Apesar de nós encontrarmos algumas situações em que elas são utilizadas, nós utilizamos muito mais os números decimais, os números com vírgula, vamos assim dizer, do que propriamente os números escritos na forma de fração, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que é muito utilizado e encontrado em casas de materiais de construção. Então, se o dia que vocês visitarem uma casa de material de construção, vocês procurem, geralmente fica no balcão da loja, uma espécie de tabela com alguns pedaços de barra de ferro, como está aqui nessa foto, tá? E algumas anotações importantes para quem trabalha com construção civil, o engenheiro, o pedreiro e assim por diante. Eu quero que vocês observem à direita da tela de vocês uma numeração. Então, eu tenho aqui 6.0 e à frente 1/4. Então, eu quero explicar para vocês o que isso significa. 6.0 e 1/4 são números que estão se referindo ao diâmetro desse ferro. O diâmetro é um conceito que nós estudamos na circunferência, tá? Então, essa barra de ferro ela é circular, ela é um cilindro e ela é composta, né, de vários círculos, então ela tem um diâmetro, tá? Esse diâmetro, no caso dessa primeira barra aqui à direita, na tela, esse 6.0 representa o diâmetro que pelo pessoal que trabalha na construção civil, eles não falam diâmetro, eles chamam de bitola, tá? São 6 milímetros. E 1/4 é 1/4, só que aí 1/4 a medida está em polegada. Então, nós temos a medida em polegada e nós temos a medida em milímetros, tá? Então, da mesma maneira, a segunda barra à direita, então, nós temos 8.0, que significa o diâmetro dessa barra de ferro. 8.0 seriam 8 milímetros. E 5/16 é uma fração, né? 5/16 de polegada. A terceira barra de ferro, contando sempre à direita, a partir da direita, tá? Está registrado 10.0. Então, ela é uma barra de ferro que tem diâmetro de 10 milímetros, tá? E mais conhecida como ferro 3/8. Esse 3/8 representa a polegada. E assim sucessivamente, né? Observem que esse diâmetro ele aumenta, né? Da direita para a esquerda, de uma barra para a sua sucessora. Então, nós temos aqui 12 milímetros, que é meia polegada. Depois 16 milímetros, que é 5/8 de polegada. 20 milímetros, que é 3/4 de polegada, e por fim, 25 milímetros, que é um ferro de 1 polegada. Mas o que é essa polegada? O milímetro é uma medida de unidade, é uma unidade de medida mais conhecida nossa, né? Porque faz parte do nosso sistema de medida. Já a polegada, apesar da gente ouvir falar bastante, porque, por exemplo, ela está presente nas medidas dos televisores, televisão de 42 polegadas. O que é a polegada?
A polegada, ela é uma unidade de medida que faz parte do sistema imperial de medidas, tá? Então, por isso que vocês encontram muitas réguas, como essa aqui que eu fiz um recorte para colocar na tela para vocês observarem. A polegada, ela é essa distância aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês e que eu destaquei com uma barra enegritada. Notem que ela equivale no nosso sistema de medida a 2,5 centímetros. Então, quando aquele ferro está um ferro de 1 polegada, ele tem, que está dizendo 1 polegada, ele tem 1 polegada de diâmetro, tá? Pois bem, em que outras situações a gente pode encontrar frações? É comum nós encontrarmos frações em receitas, como a receita aqui de uma queijadinha, né? Notem que tem 1/3 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar, tá? E qual seria o significado desse 1/3 de xícara de farinha? Você imagina a xícara, que é uma unidade de medida utilizada, não convencional, mas é uma unidade de medida utilizada na cozinha, né? Você imagina essa xícara dividida em 3 partes iguais e uma dessas partes preenchida com farinha. Isso representaria 1/3 de xícara de farinha de trigo. E 1/4. Você imagina essa mesma xícara dividida em 4 partes iguais e uma dessas partes preenchida com açúcar, tá bom? Não sei se vocês já observaram em algumas torneiras, como a que está na foto, vem registrado. Em geral, a mais encontrada é de 0,5 polegada, como está escrito ali, 1/2, né? Mas tem também a torneira de 3/4 de polegada, que seria 3/4. Novamente, nós estamos falando aqui de diâmetro. Então, dá para perceber à esquerda da tela que tem uma rosca, né? Onde essa torneira vai ser colocada, rosqueada lá na parede, né? Tem um encanamento. Então, o diâmetro dela é de 0,5 polegada. Pois bem, vistas essas situações em que a gente pode encontrar frações, nós vamos verificar agora o primeiro conceito, que é o conceito que vocês aprendem, né? Em geral, 3º, 4º ano, 5º ano, que é o conceito de fração como parte todo. Então, olhem só esse probleminha. A maçã abaixo foi dividida em partes iguais. Partes iguais. Então, distribuição igualitária. E distribuídas para Carlos e Adriana. Então, vamos observar que nesse desenho tem uma maçã, uma faca. Eu vejo 4 pedaços de maçã. Vejo no prato do Carlos 3 desses pedaços. E no pratinho da Adriana, 1 desses pedaços. E pergunta: que fração da maçã ficou para a Adriana? Que fração? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o que a Adriana recebeu. A Adriana recebeu uma parte da maçã, mas uma parte de quantas? Uma parte de 4. Então, esse é o conceito de fração como parte de um todo. E nós registramos da seguinte maneira: 1/4. Pode ser também da maneira que nós vimos anteriormente, 1/4, né? A barra inclinada. É que antigamente nós não tínhamos, só com MATIC na didatilografia, nós não tínhamos como registrar as frações, como assim, o numerador e denominador da maneira que está registrada aqui na tela do computador, tá? Então, com o advento dessas tecnologias, hoje nós temos. Item B. Que fração da maçã ficou para Carlos? Bom, no prato do Carlos tem 3 pedaços de maçã. Então, ele recebeu 3 pedaços dos 4 em que havia sido dividida a maçã. Então, representando na forma fracionária, Carlos ficou com 3/4 da maçã. Então, observe que a gente faz o registro da fração comparando uma parte em relação ao total de pedaços em que foi dividida a maçã. Um conceito de fração pouco trabalhado, mas também bastante importante para o que nós vamos estudar nas próximas aulas, é a fração como quociente. O que é quociente? Quociente é resultado de uma divisão. Então, o problema diz: 8 colegas compraram 3 pizzas grandes.
e vão dividi-las igualmente entre eles. Como fazer essa divisão? Olha, eu vejo no desenho que a pizza está dividindo cada uma delas em 8 partes iguais. Eu fiz um registro com o desenho abaixo porque eu não consegui desenhar, que eu gostaria de colocar a fração que cada pedaço desse representa. Infelizmente eu não consegui, mas creio que dá para vocês entenderem. Então, eu fiz questão de colorir com utilizei 8 cores diferentes para cada uma dessas representações de pizza. Creio que vocês concordam que cada um desses pedaços representam uma parte de 8 em que a pizza foi dividida. A pizza seria um inteiro, certo? E um desses pedaços, então, é uma parte das 8 em que a pizza foi dividida. Então, cada pedaço de pizza desse é representado pela fração 1/8. Pois bem, eu poderia supor que, já que são 3 pizzas grandes, os sabores são diferentes, não sei, pode ser também do mesmo sabor, mas independente disso, eu posso pensar da seguinte maneira para responder esse problema. Então, o primeiro amigo pegou um pedaço da primeira pizza, um pedaço da segunda pizza, um pedaço da terceira pizza. Se cada pedaço é 1/8, então ele ficou com 3/8 da pizza, certo? E se nós continuarmos fazendo essa distribuição, então vem o segundo amigo, vai pegar o segundo pedaço da primeira pizza, o segundo pedaço da segunda pizza, o segundo pedaço da terceira pizza. Ele pegou 3 pedaços, certo? No total. E então nós teríamos 1/8 novamente, mais 1/8, mais 1/8, totalizando 3/8. Para cada uma das cores que eu escolhi, a resposta continuaria sendo a mesma. Eu poderia fazer essa divisão dessa maneira, certo? Então, cada um dos 8 colegas recebeu 3/8 da pizza. Se desejar, eu poderia também não fazer distribuição com as pizzas diferentes. Eu poderia continuar numa mesma pizza. Por exemplo, o primeiro amigo pegou 3 pedaços da primeira pizza. O segundo amigo também pegou 3 pedaços da primeira pizza. Notem que sobram só 2 pedaços. Aí o terceiro amigo vem, pega 2 pedaços da primeira pizza e 1 pedaço da segunda. E assim a gente continua a distribuir até terminar essa distribuição, tá? Notem que, de uma maneira ou de outra, cada um dos 8 colegas receberão 3 pedaços de pizza, certo? Então, por que essa situação equivale a uma situação em que apresenta a fração como um quociente? Porque isso equivale a dividir 3 por 8. Então, eu sei que é uma coisa assim incomum para vocês, né? Que vocês devem estar mais acostumados com divisões 16 por 8, né? 24 por 3. Mas essa é uma divisão em que representa essa situação. Estamos dividindo 3 inteiros para 8 pessoas. Cada uma dessas pessoas receberá 3/8 da pizza. E um terceiro conceito de fração que é muito importante, eu até selecionei, por exemplo, aqui uma notícia em que, se todos os dias você assistir telejornal, você vai ver um conceito de fração como razão. E o que é isso? Razão. Razão em matemática tem um significado bastante importante, que é comparar. Então, você vai comparar uma coisa com outra usando a divisão. Então, olhem só a manchete que estava no G1. 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060, aponta IBGE. Quando eu digo 1 em cada 4, eu estou comparando. Eu faço um grupo de 4 brasileiros e um desses brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. Como eu registro esse 1 em cada 4? Eu posso registrar da maneira como está na manchete ou como 1/4. Então, eu estou comparando 1 em cada 4. É uma fração e esse é o conceito de razão utilizado para representar essa fração, tá?
Outro exemplo muito comum que aparece todos os dias. Essa aqui é uma manchete da Infomoney que diz assim: para 50% dos brasileiros, localização é prioridade ao alugar um imóvel. Mas o que é 50%? 50% significa 50 em cada 100. Então, novamente, eu estou fazendo uma comparação. 50 em cada 100, que pode ser registrado dessas duas maneiras aí. 50 em cada 100, o que o 50 é do 100? É a metade, certo? Então, registrado em frações equivalentes, que é um tema que nós vamos tratar também, de uma forma mais simples, tá? 1/2, que tem o mesmo significado. Então, estou fazendo um comparativo. Para metade dos brasileiros, localização é prioridade ao alugar um imóvel. Bom, um outro exemplo em que é muito utilizada a razão, vocês estudam em matemática no 7º ano e vocês estudam em geografia no 6º ano, que é o conceito de escala. Eu quero que vocês observem, então nós temos aqui um mapa do nosso estado de Rondônia. Localizem nossa cidade, Presidente Médici, ó. Ela está, como ela fica assim à direita da nossa tela, então ela está a leste do estado de Rondônia. Bom, a oeste nós temos assim algumas cidades sendo mostradas e mais abaixo, vamos dizer assim, ao sul, nós temos o que nós chamamos de legenda em um mapa, né? Então, tem a simbologia utilizada. Então, por exemplo, capital do estado. São 2 círculos, né, concêntricos, ou seja, de mesmo centro, um amarelinho e outro negritado. Então, está escrito capital do estado. Então, eu olho para o mapa e já vejo Porto Velho. E segue. Abaixo dessa legenda, eu quero chamar bastante atenção dessa representação que está abaixo da legenda. Então, o que vocês percebem? Uma numeração, né? Tá 0, 40, 80, acompanhado de quilômetros. Tem um retângulo todo negritado e um retângulo em branco. Pois bem, essa é a escala desse mapa que eu quero explicar a vocês. Qual é o significado de escala? A escala, ela é uma comparação, tá vendo? Entre a medida que é utilizada para se fazer um desenho e a medida verdadeira, vamos assim dizer, a medida real. Nós não teríamos como representar, por exemplo, o mapa de Presidente Médici realmente, porque é próprio Presidente Médici, é o próprio município. Então, nós temos que fazer essa representação de maneira que respeite o contorno da cidade, certo? Que fique visível isso para quem veja esse mapa. E para fazer essa representação, então tem que se diminuir, certo? Colocando no desenho, diminuindo, mas respeitando todas as medidas. Então, é isso que nós chamamos de escala. Nós temos aqui na tela uma escala que é chamada pelos professores de geografia de escala gráfica, tá? Qual é o significado dela? Que a cada 1 centímetro do desenho, feito lá no mapa, né, da representação em desenho, na realidade equivale a 40 quilômetros. Então, se você colocar uma régua, por exemplo, e verificar, por exemplo, ali Rio Crespo, que está lá em cima, e Candeias do Jamari. Se você colocar uma régua e medir a distância em linha reta de Candeias do Jamari até Rio Crespo, você vai ter uma medida em centímetro, tá? Então, a cada 1 centímetro que você medir ali, na realidade, na verdade, são 40 quilômetros, tá? Então, o que é escala? Escala é uma razão, é uma comparação entre a medida que é feita no desenho e a medida real. Então, é uma fração também, tá? Esse é o conceito de fração como razão. A escala, ela pode vir apresentada
também de outra maneira, não só a gráfica, tá? Mas como a numérica. Nesse mapa aqui, da região da Grande São Paulo, nós temos as duas. Observe que tem uma representação gráfica, 0, 10 e 20. O que significa? Que a cada 1 centímetro desse desenho, na realidade, equivale a 10 quilômetros. Então, 2 centímetros desse desenho são 20 quilômetros, e assim sucessivamente. E embaixo, né, dessa representação gráfica está escrito 2 pontinhos, 1 milhão, que é lido da seguinte forma, 1 por 1 milhão. Nesse caso, ela está representado em centímetro. Tem o significado também logo abaixo. Cada 1 centímetro do desenho, do mapa, corresponde na realidade a 10 quilômetros, tá? Porque 10 quilômetros tem 1 milhão de centímetros. Então, esse é o conceito de fração como razão, ou seja, é uma comparação, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses 3 conceitos que envolvem frações. Até a próxima!